como? Se sente cansada? Tudo que fazem perto de você te irrita? Qual é a situação que você passa quando você está na TPM? É sobre este assunto que a gente vai falar agora, porque a TPM, ela também te deixa assim com mau humor, né? Mas sabia que tem gente que não sofre nada, nada. E por isso que a gente vai conversar com quem entende desse assunto. Eu recebo hoje a médica ginecologista, a doutora Milene. Tudo bem? Tudo Seja bem. muito bem-vinda ao Ver Mais. A doutora tem TPM? Não. Não? É da parte sortuda, então, que não tem TPM. É. Esses sintomas que a gente citou até agora, são normais? Eles são comuns, né? A partir do momento que o sintoma interfere na tua qualidade de vida, daí ele não pode mais ser chamado de normal. Mas eles são comuns e eles são devido a uma variação hormonal que acontece com o ciclo menstrual da mulher, né? A mulher tem subidas e descidas de hormônio durante esses 30 dias muito bruscas. E esses hormônios interferem numa série de enzimas no cérebro que fazem essas oscilações de humor. E por que dá essa vontade assim de comer doce? Isso é por causa de um hormônio chamado progesterona, que ele interfere na secreção de serotonina, que é um outro neurotransmissor do cérebro. E essa serotonina baixa e vai te dar a compulsão alimentar, vai te dar irritabilidade, né? Choro fácil. Então, esses são os sintomas mais comuns. O que a gente pode dizer? Porque a gente pediu a participação e muitas mulheres relataram essa questão do mau humor. Nossa, eu tenho vontade de brigar mesmo, só fico esperando alguém me dar motivo, eu desconto no marido, no filho, no trabalho. Mas elas relataram isso como algo normal. E aí, como a doutora está dizendo, não pode ser normal. E o que a gente pode fazer? O que essas mulheres podem fazer? Olha, tem várias tentativas de melhorar esses sintomas, né? Nem todas vão dar certo. Então, a maioria das tentativas são de não fazer com que essa oscilação hormonal exista. E a única forma de fazer isso é manter o hormônio sempre no mesmo nível, né? Então, a única forma de fazer isso, geralmente, é utilizando hormônios como anticoncepcionais, por exemplo, tá? Porque essa variação de subida de estrogênio, queda de estrogênio, subida de progesterona é que causam sintomas. A partir do momento que você usa o contraceptivo, você mantém um nível hormonal homogêneo, sem oscilações, e você vai ter menos efeitos colaterais. Claro que existem outras formas também, como dieta adequada, principalmente nos 15 dias que antecedem a menstruação, né? Utilizar pouco sódio, não comer comida industrializada e também exercício físico. O exercício físico regular, ele ajuda muito na TPM. O que a gente pode dizer para os maridos, né? Muitos homens assistem a gente, muitos homens relataram que dá vontade de mudar de casa. De cômodo, pelo menos. Eu acho que a melhor forma é o diálogo, né? Ele dizer, olha, agora você está se excedendo, vamos conversar com calma, etc, né? E tem que ter um pouquinho de paciência também, saber que é uma coisa temporária, que não é uma coisa definitiva. Aliás, isso é muito importante falar. As pessoas, às vezes, atribuem oscilações de humor, a TPM não é. Então, assim, se essas oscilações de humor acontecem em tempo contínuo e não passa depois da menstruação, é porque não é TPM. Aí ela tem que procurar um outro diagnóstico. Porque a TPM clássica, ela começa até uns 10 dias antes da menstruação e assim que a menstruação vem, ela passa. Se ela não passar, ela se perpetuar para depois da menstruação, isso não é mais TPM. Aí outro diagnóstico tem que ser procurado. E quem usa, por exemplo, o DIU, tem TPM? Se for o DIU de cobre, tem, né? E tem alguns DIUs que fazem com que a pessoa não menstrue, né? Mas nem sempre eles funcionam para não ter a TPM, porque a maioria dos DIUs não impede a ovulação. E é a ovulação que causa a TPM. Esses dias, doutora, no reality show A Fazenda, a TPM foi destaque. Olha só o que aconteceu. A modelo Luísa Ambiel e a Jojo Todinho se desentenderam por causa de 2 colheradas de doce de leite, gente. A Luísa estava na TPM e queria um docinho. Depois da briga, ela chorou. Olha só esse babado, gente. A lata inteira de doces. 2. Vou ficar até com dor de barriga.
Eu vou sentar e vou comer a lata inteira. Sabe quando você vai com gosto comer um negócio e a pessoa vem e fala, então sem graça? Já tive tanta vontade de comer as coisas quando era pequena, sabe? Agora, numa situação dessa, preciso passar por isso de novo. Ai, 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 é cada babado que a gente vê nessa fazenda, né? E esse docinho, doutora, ele melhora mesmo os sintomas, assim, dá uma acalmada? Ele melhora porque ele aumenta a produção de serotonina. E ele também trabalha num centro cerebral de conforto. Então, a pessoa se sente confortada e aumenta essa secreção de serotonina e ela se sente melhor. Na verdade, eu sou fã do doce, né? Então, acho que o doce melhora a gente sempre, em qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu sei, né, que pela saúde a gente tem que ter um equilíbrio também. A gente recebeu um vídeo da Emily, que é a nossa telespectadora, e ela vai compartilhar um pouquinho do que ela passa aí nesses dias de TPM. Todo mês eu sofro de TPM. Eu fico irritada, sem paciência. Meses eu fico agressiva, rezando pra alguém brigar comigo porque eu quero brigar. Outras eu fico muito depressiva, assim, sem querer fazer nada, perco a vontade de tudo. Fico me vitimizando e isso é muito difícil pra mim e pra quem convive mais próximo de mim, porque acaba sofrendo também. Eu queria uma dica, queria saber alguma coisa pra melhorar isso, porque todo mês ela vem. E aí? Então, o que eu diria para a Emily é que ela comece uma educação alimentar, como alimentos saudáveis, né? Pobres em sódio, pobres em conservantes, e que ela comece atividade física. Se isso não resolver, não melhorar, aí ela procure um ginecologista, talvez para fazer aquilo que eu disse antes, um tratamento para não ter essas oscilações hormonais e não interferir tanto no humor. Sim, né? Porque tadinho do marido e dos filhos da Emily. Não, até a própria pessoa, né? Ela disse que tem momentos de depressão, né? Então, para a própria pessoa isso é ruim. Ai, né? é ruim esse sentimento também. Tem mais a participação do nosso público, pode colocar para a gente. Lenice, qual a opinião da doutora sobre remédios fitoterápicos como o Pinus Pinaster para TPM? Existem algumas pesquisas com o Pinus e com o Ródia também, para TPM, que mostram alguma melhora, mas não é para todos que funciona, tá? A passiflora também funciona, principalmente para irritabilidade. Algumas têm insônia, ficam 2, 3 dias sem dormir, logo antes da menstruação. Então, esses fitoterápicos também são uma opção de associação. Eu também perguntei nas redes sociais, no Instagram, o que as mulheres acham, como que elas enfrentam a TPM e separei algumas opiniões e respostas para a gente mostrar aqui. A Mariana, ela é terapeuta, ela falou algo bem importante, doutora. Ela disse que acredita que a TPM está muito relacionada com a forma com que as mulheres estão se relacionando com os seus ciclos e tem tudo a ver com autoconhecimento, com se perceber, se respeitar, entender o seu fluxo, né? E hoje em dia as mulheres estão fugindo da menstruação e isso interfere muito na sua relação com o feminino, com o prazer da vida. O que a doutora acha? O anticoncepcional, a maioria deles é um antiandrogênico, né, estrogênico, e realmente ele interfere em algumas coisas, principalmente disponibilidade, libido, e algumas mulheres não querem essa interferência hormonal na sua vida, daí optam por não usar hormônios ou contraceptivos hormonais, né? Nesse caso específico, os hormônios podem, de certa forma, prejudicar, em outras formas, ajudar. E quando a mulher opta por não utilização de hormônios, realmente ela vai viver essas mudanças hormonais. E talvez a terapeuta tenha razão no sentido de, nessa vivência, você aprender, né, mais sobre si mesmo e aprender a lidar com essas situações. Tem mais participações, pode colocar.
Vou levantar para conseguir ler para vocês. Olha só, o recadinho da Carolina. Eu tenho muita TPM sempre, 2 dias antes e uns 5 dias depois da menstruação, mau humor terrível. A outra está dizendo, não sei o que é, mas em compensação a minha filha, só Jesus na causa mesmo. A outra participante está dizendo, nossa, eu fico tão insuportável que nem eu me aguento. E a outra está dizendo, eu tenho todo mês, eu fico extremamente insuportável, nem eu me aguento também. Que bom que as mulheres estão conseguindo perceber também, né, doutora? Com assim, certeza. elas conseguem, de repente, se afastar quando vê que é algo que é a TPM que está provocando, se acalmar sozinha mesmo. Sim, faz parte desse autoconhecimento. E o fato de falar sobre o assunto, que hoje em dia a gente tem uma abertura maior do que há 40 anos atrás, o fato de falar sobre o assunto e abordar o assunto também faz ela ter melhoras, né? Se sentir melhor. E esse eu não me aguento tem um pouco a ver com a outra telespectadora que falou na entrevista da depressão. Então, tem que se observar com cuidado se você não vai precisar da ajuda de um profissional para transpor essas dificuldades. Muito obrigada pela participação, adorei a nossa conversa. Volte outras vezes, né? Porque é muito importante a gente estar falando aqui da saúde da mulher.